E aí, galera, vão chegando aí para a gente conversar um pouquinho sobre a última portaria tratando do BPC Loas, portaria conjunta número 34. Nossa conversa vai ser rápida, não teve muita novidade na portaria, né? Acho que a grande novidade foi ter revogado a portaria conjunta de número 3. Então, acho que em 20 minutos a gente bate aí os pontos principais da portaria. Deixa eu ver quem tá por aqui. Gabi, Cecília, minha amiga, beijos. Fernanda, Maria, Musa, beijo, Musa. Lourdes, Arthur. Vão chegando aí, vão chamando os colegas para poder participar com a gente. Se tiverem alguma dúvida específica relacionada à portaria conjunta número 34, aproveitem para poder mandar aí que a gente já tira aqui, tá? Como eu mencionei, nossa conversa vai ser rápida porque a portaria ela não trouxe grandes alterações. Para quem é da Prev Evolution, inclusive, eu coloquei lá na Prev Evolution já uma aula, né, sobre a portaria. Então, logo quando você entra na Prev Evolution, lá no módulo de atualização, você vai ver que tem uma aula já tratando sobre essas novidades aí da portaria, tá? A grande novidade, como eu mencionei também, dessa portaria foi a revogação da portaria conjunta número 3. A portaria conjunta número 3, ela é que comandava a concessão administrativa do BPC, né? Então, ela é que trazia pra gente como é que ia funcionar, todos os pontos, né? E essa portaria, a portaria 34, ela é uma portaria bem menor. É uma portaria que tem 17 folhas, super resumida, mas ela manteve alguns pontos aqui que são importantes a gente discutir, tá? O primeiro deles, que eu deixei anotado aqui, que ainda não memorizei os artigos, é o artigo 3º, parágrafo 1º, né, que vem indicar, assim como a portaria conjunta 3, que as informações do CadÚnico presumem-se verdadeiras. Então, a gente vai ter uma presunção de que essas informações do CadÚnico são verdadeiras, tá? Mas no artigo 7º dessa portaria, ele traz ali de forma expressa que, apesar de presumir-se verdadeiro, o INSS vai confrontar essas informações com todas as bases governamentais que ele tiver acesso, tá? Então, assim, para que tenha ali uma robustez maior essa análise, eles estão fazendo não apenas a verificação do CadÚnico, mas como toda a base governamental, como sempre fizeram. Então, nenhuma novidade, né? A novidade já está expresso isso, tá? O João está perguntando, prof, para quem está começando do zero, você indica o Prev Evolution ou Prática Prev? O Prática Prev, sem dúvida, João. Inclusive, não faça a inscrição agora, porque a gente vai ter um lançamento do Prática Prev no início de novembro, tá? Então segura para se inscrever em novembro, João. O Prev Evolution, ele não é indicado para quem está iniciando no previdenciário, tá? O Prev Evolution, a gente parte do princípio que a pessoa, ela já tem um conhecimento de previdenciário, né? E ela na verdade, está buscando ali aulas mais de atualização, tá? Então, é diferente. Para quem está começando do zero, sem dúvida nenhuma, é o Prática Prev. A Prev Evolution não é um produto indicado para essas pessoas. Inclusive, gente, para quem é do Prática Prev, eu tinha gravado uma aula inteira, né, sobre o BPC, que vai ser comercializado na Master como um curso de BPC. E para quem é do Prática Prev, vai ter acesso a esse curso gratuito, né? Porque vai estar lá dentro da plataforma. E aí saiu a portaria conjunta 34. Eu terminei de gravar esse curso na quinta. Essa portaria, salvo engano, saiu na sexta. Ou seja, eu vou ter que regravar. Mas aí até semana que vem ele já está atualizado. E aí a gente vai atualizar lá essas aulas no Prática Prev, tá? Tanto para quem é do vitalício, do Prática Prev, quanto para quem tem lá o acesso de 1 ano. Ok? Então vamos voltar. Então, nenhuma novidade nesse ponto. Vai se acessar todas as bases governamentais para fazer consulta. Tem um ponto aqui que está no artigo 6º, parágrafo 4º, que é um ponto que me chamou um pouco de atenção. Aqui realmente a gente tem uma mudança, tá? No BPC, quando vem a portaria que traz a previsão da biometria, lá no ano passado, em 2024, aquela portaria que previu que o BPC teria biometria obrigatória a partir do dia 1º de setembro de 2024,
Logo na sequência, a gente teve uma portaria trazendo que o prazo para exigência, tá? O prazo de exigência para cumprimento dessa exigência específica da biometria seria 120 dias, tá? Então, a gente tinha ali essa previsão de que a exigência específica para a biometria tinha um prazo de cumprimento de 120 dias, tá? O que aconteceu nesse artigo 6º? Esse artigo 6º, ele remete aos requisitos de concessão e ele traz um prazo de cumprimento de 30 dias. Então, esse artigo 6º, parágrafo 4º, ele fala o seguinte, os requisitos de concessão, e aí dentre esses requisitos a gente tem a biometria, uma vez que for aberta a exigência, essa exigência precisa ser cumprida num prazo de 30 dias, tá? Então, a gente tinha servidor que estava dando prazo de 30 dias para cumprimento de exigência de biometria, e aí a gente conseguia reverter isso, porque a portaria tratava do prazo de 120, mas agora, com essa portaria conjunta 34, a gente tem aí uma dificuldade nesse ponto específico, porque a portaria ela é expressa no sentido de indicar que são 30 dias, né, para qualquer requisito de concessão. E aí a gente vai acabar abarcando o requisito biometria, tá? E aí a gente tem o bendito artigo que trata da formação do grupo familiar. Eu não sei vocês, mas quando saiu a portaria, primeira coisa que eu fiz, vamos lá no artigo que vai tratar de formação de grupo familiar, né? Porque na portaria conjunta 3, a gente tinha um artigo 8º que era excelente para poder indicar quem não faz parte do grupo familiar, né? Ele trazia lá de forma expressa, o filho, irmão, enteado, né, que seja casado, divorciado, separado de fato, mesmo que viva sob o mesmo teto, não compõe grupo familiar. Então essa foi a primeira coisa que eu procurei. Antes de eu ler a portaria, eu fui buscar essa previsão, tá? E essa previsão continua existindo lá na portaria. Teve ali uma pequena mudança de redação, mas que não altera o que ele está abarcando a nível de proteção, tá? Então, continua expresso que o irmão, o filho, o enteado, mesmo que resida sob o mesmo teto, tá? Se ele for casado, tiver união estável, divorciado, separado de fato ou viúvo, tá? Continua expresso de que ele não vai fazer parte do grupo familiar, tá? Passamos a ter a previsão aqui de forma expressa que quando a gente tiver uma situação de uma pessoa que está internada ou em uma instituição de acolhimento de longa duração, de longa permanência, como por exemplo abrigo, essa pessoa não vai compor grupo familiar com as outras pessoas, né? Isso era meio óbvio, mas passou a estar expresso aqui na portaria, tá? Camaçari, isso aí, galerinha lá de Camaçari, meu amigo Gabriel, beijos Gabriel, né? O Nilmar, nos vemos em Recife no congresso do professor Vitor. Para quem é do Rio, inclusive, gente, no dia 7 de novembro eu vou ter um curso presencial com o professor Cláudio e com o professor Michel sobre BPC. Esse curso já estava marcado, né? E evidentemente ele vai estar atualizado pela portaria. Então quem for do Rio de Janeiro, fica aí o convite. Show? Então vamos pro próximo ponto aqui. Artigo 8º, parágrafo 1º, também na portaria conjunta 34. Esse artigo, ele trata da seguinte situação. Nós temos a previsão de que, se a gente tiver uma pessoa que recebe benefício previdenciário ou assistencial de até um salário mínimo, e essa pessoa for uma pessoa idosa a partir de 65, tá? Ou uma pessoa com deficiência, a gente exclui a renda dela desse benefício previdenciário ou desse benefício assistencial do cálculo da renda per capita, tá? Pergunta da Conceição, inclusive, aqui. Então, a gente tem ali essa previsão expressa na legislação. Só que aí a gente chega nos casos concretos, né? Por exemplo, vamos imaginar que nós temos uma senhorinha de 65 anos que recebe uma aposentadoria por idade e uma pensão. Então, ela recebe a aposentadoria de um salário mínimo e a pensão. E o filho dela, que é PCD, está buscando a concessão do BPC. A gente tem a previsão de que o benefício de até um salário mínimo vai ser excluído, mas ela recebe 2 benefícios de um salário mínimo. A gente vai excluir os 2? A gente tinha muita discussão sobre esse ponto, né? Passou a estar expresso no artigo 8º, parágrafo 1º, que só vai ser excluído 1.
Então, se ela recebe 2 benefícios, apenas um deles vai ser excluído do cálculo da renda per capita. O outro vai ser calculado. Eu confesso para vocês que eu tinha um pouco de receio da análise prática dessa situação, porque se a pessoa recebe 2 benefícios, poderia-se entender que o benefício é de 2 salários mínimos. E aí, sendo de 2 salários mínimos, não permite nenhuma exclusão. Você não exclui um salário e computa o outro, tá? E eu tinha um receio do entendimento vir dessa forma, que seria extremamente prejudicial, né? Mas poderia ser entendido dessa forma. Mas, felizmente, essa previsão veio expressa na Portaria Conjunta 34, tá lá no artigo 8º, parágrafo 1º, que não. Em uma situação como essa, a gente vai considerar apenas um deles. Vamos desconsiderar um e vamos considerar o outro. E, gente, isso pode salvar muita concessão de BPC, tá? Isso pode salvar muita concessão de BPC. Então, tá expresso lá agora. Alguém tinha feito alguma pergunta aqui sobre preso. Me perdi aqui na pergunta. Mas a situação do preso, assim como estava prevista na Portaria Conjunta de número 3, também está prevista nessa portaria, tá? Então, preso em regime fechado não tem direito ao BPC, mas se ele tiver em um regime aberto ou semiaberto, por mais que ele esteja cumprindo pena, tá? Ele vai ter direito a receber o BPC, só no regime fechado que não vai estar. E aí a gente pega isso como parâmetro também dos jovens que estão ali em medida socioeducativa, tá? Isso também está expresso na portaria, né? Eu não vi aqui exatamente qual foi a pergunta relacionada a isso, mas esse preso, ele se tiver em regime fechado não vai ter direito, se tiver em regime aberto ou regime semiaberto, ele vai ter direito ao recebimento do BPC, tá? Emília, nos vemos quinta-feira aqui no Rio de Janeiro, no Congresso do IAPE. A Adriana tá perguntando, você vai disponibilizar a portaria? Eu já disponibilizei, Adriana. No dia que a portaria saiu, eu fiz uma automatização no meu perfil. Tem um post lá falando da portaria. É só você fazer um comentário, que aí você recebe essa portaria pelo seu direct, tá? Já tá postada lá a portaria desde, acho que foi sexta que saiu, desde sexta-feira. A pessoa presa não, até porque a pessoa presa, Jéssica, ela não tem renda. Se você está se referindo àquela renda dela ali dentro da prisão, ela não computa, tá? Se é isso, ela não computa, porque quando ela está presa, se ela era uma trabalhadora assalariada, ela deixa de ter renda, então ela não vai integrar esse grupo familiar. E isso pro bem e pro mal, né? Porque ela também não vai ser contada como uma pessoa naquele grupo familiar para poder dividir a renda, né? Então, isso vai para o bem e para o mal, tá? Deixa eu ver se teve algum outro ponto aqui interessante. Muito bom isso aqui. Artigo 10, parágrafo 1º da portaria, tá? Artigo 10, parágrafo 1º da portaria conjunta. Gente, uma coisa que eu sempre orientei nos meus cursos, nas minhas aulas, né? Se você tem uma pessoa que recebe um benefício e você quer conceder outro, e você não pode ter uma acumulação desses benefícios, não faça renúncia prévia. Faça renúncia dentro do próprio requerimento, tá? Isso passou a estar expresso. Salum está comentando que pena, não tem mais vaga para o Congresso. Não tem, Salum. Esse Congresso, as vagas já tinham acabado, já tinha uns 4 meses, para ser bem sincera, tá? E aí o Instituto conseguiu lá com o espaço que a gente desse uma reajustada lá no espaço para colocar mais cadeira. Aí ninguém nem ficou sabendo que já tinha acabado. Aí a gente deu ali uma reorganizada, conseguimos, né, pegar um espaço que era livre, fechar para colocar para dentro, né, do local onde vai ser o congresso. E aí conseguimos, né, vender um pouquinho mais, mas aí depois que passou essas extras, aí realmente não conseguiu. Próximo ano se inscreva antes, logo no início, né? Emília estará lá comigo. Emília já me deu missão, né? Emília já falou, Priscila, bota ela, mentira, ela não deu missão não, eu que me ofereci, né? Tem umas coisas que precisam montar, e aí eu fiquei com essa missão aí de ajudá-la lá na montagem das sacolinhas, né, Emília? Então, veja, esse artigo 10, parágrafo 1º, ele traz uma previsão expressa no seguinte sentido. Se eu tenho, por exemplo, um menor que recebe uma pensão, recebe uma cota de pensão. Vamos imaginar que o pai dele faleceu,
tá? Foi concedido o pai faleceu, aí foi concedido uma pensão por morte. Eram 4 irmãos. Então, esses 4 irmãos dividem essa pensão. Cada um recebe 25% dessa pensão. A pensão era de um salário mínimo. Vamos arredondar, 1.500 do salário mínimo? 25%, ele vai estar recebendo R$375. Aí esse menor recebe R$375, que é a cota dele da pensão por morte, tá? Só que esse menor é um autista. É uma criança que tem uma deficiência. Aí você pode buscar um BPC para esse menor que recebe essa pensão por morte? Sim, você pode buscar o BPC para ele. Porém, ele não vai poder acumular o recebimento da pensão por morte com o recebimento do BPC. Ele não vai poder receber as duas coisas. Então, qual é a estratégia aqui? Você vai no requerimento, você faz o requerimento do BPC. Dentro do requerimento do BPC, você junta uma cartinha dizendo o seguinte: eu estou renunciando, tá? Eu estou renunciando à concessão da pensão se o BPC for concedido. E é exatamente isso que esse artigo está dizendo, que isso é para ser feito, que isso pode ser feito dessa forma, que você pode requerer o BPC e dentro do requerimento do BPC, você renunciar a esse benefício previdenciário que a pessoa recebia. Ah, Priscila, mas aí ele vai deixar de receber a pensão para receber o BPC? Claro, amor. Porque a gente está falando de uma pensão que no nosso exemplo foi R$375. O BPC é um salário mínimo. Então é claro que vale a pena ele renunciar a essa pensão para receber o BPC. O que eu sempre disse para vocês é: não façam a renúncia de forma antecipada. Porque se você faz a renúncia de forma antecipada, até essa pensão, até esse BPC ser concedido, a pessoa vai ficar sem receber nada. E se não for concedido? E se você precisar judicializar? Entende? Por isso que eu sempre orientei vocês a fazerem dessa forma. E aí alguém me ouviu e colocou isso na portaria. Para não ter erro, para não ter mais servidor dizendo que você não pode fazer isso. É claro que você pode. E agora está expresso. Artigo 10, parágrafo 1º da portaria conjunta 34. Você pode sim, dentro do requerimento do BPC, fazer a renúncia a esse outro benefício que a pessoa eventualmente vinha recebendo, tá? Alguém falou aqui, abre o Prática Prévia Vitalício. Gente, o Prática Prévia, a última vez que a gente lançou o Vitalício foi em novembro do ano passado. E a ideia era não fazer mais Vitalício. Eu confesso para vocês que eu estou aqui numa conversa para a gente tentar lançar o Vitalício de novo. Mas eu não consigo garantir. Então vamos esperar aí como é que vai ser. Eu sei que vai ter lançamento em novembro, tá? A princípio, lançamento com prazo de acesso de 1 ou 2 anos, tá? A Carla tá perguntando, pergunta interessantíssima. A renúncia é para sempre? Se eu renuncio a essa pensão, é para sempre? Se o BPC depois for indeferido, for cessado. BPC concedeu, ok, cessou a pensão. E se esse BPC for cessado? Essa renúncia é para sempre? O INSS, Carla, ele tem lá na IN 128 uma previsão indicando que quando você faz renúncia à pensão, essa renúncia ela é irretratável. Você não teria como, segundo a IN 128, você voltar atrás para buscar a concessão dessa pensão, tá? Teve um tema que foi julgado na TNU, eu não vou lembrar agora o número do tema, porque eu não acompanho muitos temas de pensão, mas teve um tema que foi julgado na TNU que tratou dessa possibilidade de renúncia. E quando você lê a íntegra do processo, né, do acórdão em si, não ficou expresso que essa renúncia seria irretratável, tá? Então, para o administrativo, isso é irretratável, tá? Para o âmbito judicial, é possível você discutir, sim, uma reversão dessa renúncia. Quero Prévio Evolution Vitalício. Isso tu nunca vai ver, minha filha. Prévio Evolution Vitalício, infelizmente, não tem como, né? Até pela própria dinâmica do produto, né? É um produto diferente, né? Infelizmente, não tem como. Prática Prévia, como ele é um curso, né? A gente tem essa opção de fazer vitalício. Agora, a Prévio Evolution não tem como, né? Pela própria dinâmica do produto. Né? Queremos Prévio Evolution Vitalício. Olha isso, Suzana. Suzy Maura, vou te marcar. Olha, vou marcar aqui seu nome.
O Prev Evolution você pode se inscrever a qualquer momento, Marcos. Só que o Prev Evolution, ele não é um produto para iniciante, tá? O Prev Evolution, ele é um produto para quem já tem ali conhecimento de previdenciário. E aí, ele é um produto que é para a pessoa se manter atualizada, tá? Para quem está começando, é o Prática Prev. Não é o Prev Evolution. Não indico um Prev Evolution para iniciante. Ó, professor Hélio Gustavo Alves, nosso presidente de honra lá do IAPE. Que honra te ter aqui, Hélio. O Hélio colocou o tema aqui para mim, olha. Tema 284 da TNU. Deixa eu fixar aqui o comentário dele. Tema 284 da TNU. Aproveita que eu já fixei o comentário. Quem não segue o perfil do professor Hélio, já vai lá, já aproveita, já segue também o perfil dele, tá? Então, vamos continuar aqui. Falamos já sobre a questão do preço, que alguém tinha perguntado, né? Quem está em regime fechado. Situação onde a pessoa não comparece, tá? Quando a pessoa não comparece à perícia do BPC. A gente já tinha ali um entendimento que vinha sendo aplicado, né? Que era uma extensão do entendimento administrativo que a gente tem no benefício por incapacidade, mas agora a gente passou a ter expresso no BPC. Para quem quiser anotar, artigo de número 13, parágrafo 3º. O que essa previsão fala? Se você marcou uma perícia de BPC e essa pessoa não compareceu à perícia, você pode reagendar. Mas você só pode fazer um reagendamento. A perícia médica só pode ser reagendada uma vez. E a perícia social só pode ser reagendada uma vez. E esse reagendamento tem que ser feito dentro do intervalo de 7 dias, tá? Dentro do intervalo de 7 dias. Então, assim, não sei se já aconteceu com vocês, mas quando eu advogava já aconteceu comigo algumas vezes. Da pessoa, eventualmente, ter algum problema, não comparecer à perícia. A pessoa não avisava no escritório, a gente estava achando, ligando, né? Tentando falar com a pessoa, crente que ela estava a caminho da perícia, a pessoa não aparecia. Aí o que acontecia? Passava assim, um dia, né? Algumas horas do horário da perícia vinha um indeferimento. E não pode. Por que não pode? Porque eu tenho prazo agora de 7 dias para reagendar, segundo os termos da portaria. Então o INSS ele precisa me garantir esse prazo de reagendamento, tá? Tem como reagendar? Tem, Maria. É exatamente esse ponto que a gente está falando. Tem como reagendar, sim. Como você vai fazer esse reagendamento? Ligando no telefone 135. Professora Natália Galene, jovem mamãe, né? Jovem mamãe, tá lá com uma bebezinha. Beijo, Nath. Então, a gente passou a ter essa previsão expressa aqui na portaria que trata do BPC sobre essa possibilidade de reagendamento uma única vez, ok? Uma única vez dentro desse prazo de 7 dias. Parágrafo 8º do mesmo artigo, ele traz um ponto para mim que é um ponto crítico, tá? E que, sinceramente, eu acho que não vai pegar na prática, mas é um ponto de atenção. Esse parágrafo 8º do artigo 13, ele vai dizer pra gente o seguinte. Ele vai falar que quando a pessoa requerer o BPC e esse BPC for concedido, tá? Quando houver ali a concessão desse BPC, o INSS irá informar essa pessoa da necessidade, tá? Da necessidade de que ela agende uma perícia biopsicossocial a cada 2 anos. Como todo mundo sabe, ou deveria saber, o BPC, ele passa por reavaliação periódica. A gente tem a reavaliação periódica do BPC, né? De fato, a cada 2 anos, a pessoa pode ser convocada para a realização da perícia periódica. Pela leitura que eu fiz desse parágrafo 8º, ele diz o seguinte, ó, deferido o requerimento da pessoa com deficiência, o beneficiário será comunicado sobre a revisão periódica do benefício e a necessidade de agendar a reavaliação
biopsicossocial a cada 2 anos. Isso aqui é um ponto crítico. Por quê? Porque ele está jogando para o beneficiário esse controle desse agendamento dessa perícia a cada 2 anos. Até então, essa responsabilidade era do INSS e não da pessoa. O INSS convocava, a pessoa aparecia para fazer a perícia, tá? Segundo a redação que vocês acabaram de ler aqui junto comigo, essa perícia vai passar a ser responsabilidade da pessoa agendar. Isso é um problema, porque isso vai significar ali que a gente vai ter sucessivamente benefícios sendo suspensos, né? Bloqueio cautelar, suspensão de benefício, é para reagendar a perícia, agora agenda, e essas pessoas que são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade vão ficar ali 1 mês, 2 meses sem receber benefício, tá? Eu acho que isso não vai pegar. Eu sinceramente acho que isso não vai pegar. Pelo seguinte motivo, o INSS não tem braço hoje para fazer esse tanto de perícia, né? Ele não tem braço hoje para fazer esse tanto de perícia. Por isso que eu acho que isso não vai pegar, que vai continuar havendo a convocação para agendamento da perícia. Mas não é isso que a portaria conjunta está dizendo, tá? Não é isso que a portaria conjunta está dizendo. A Ellen, no caso do autista, vai precisar fazer essa perícia? Sim, Ellen, precisa. O autista, inclusive, precisa passar pela perícia periódica. Só que hoje, na dinâmica que o INSS adota hoje, o INSS convoca a pessoa para participar da perícia. E vamos ser sinceros, gente? Vamos ser sinceros? Cliente de vocês já foi convocado para participar da perícia revisional? Sejam sinceros. Eu nunca peguei uma situação de concessão de BPC deficiente para uma criança e que a pessoa foi chamada para participar de perícia periódica. Eu nunca peguei. Nunca vi. Mas, de fato, existe a previsão. Tá? De fato, existe a previsão de que essa pessoa, qualquer pessoa que receba BPC, pode ser chamada a cada 2 anos, se for uma pessoa com deficiência, para participar da avaliação periódica. Só não vai ser chamada se essa pessoa com deficiência completar 65, né? Isso também estava na portaria anterior a 34. Se completar 65, porque aí ela passa a ter direito ao BPC idade, né? Então, aí nesse caso não seria chamado. Mas na prática, nunca vi chamar. O pessoal tá colocando aqui, nunca vi, nenhuma ainda. Porque na prática a gente não vê, de fato, essas pessoas sendo convocadas, né? Mas tá aqui a previsão que isso vai passar a ser responsabilidade dela. Não acredito, porque não abraço pra isso, né? Alguém colocou aqui, a perícia tá de férias até 2026. Por que isso? Você entra pra fazer o agendamento de perícia, você não consegue vaga. Outubro, esquece. Só em 2026, com certeza, que vai estar a agenda aberta. E você imagina se tiver todo mundo ali tendo que buscar fazer agendamento de perícia, né? Então, enfim, tem lá a previsão, mas é uma previsão que, do meu ponto de vista, assim, não vai pegar, tá? Houve uma alteração também na portaria conjunta 2. A portaria conjunta 2, gente, é a portaria que trata da perícia no BPC. A perícia do BPC, gente, é o caos, né? Porque aquele instrumental, ele não tem validação científica, não é o mesmo instrumental da aposentadoria do PCD, que é um instrumental que tem validação científica, né? Que a gente tem os parâmetros muito bem definidos. A perícia do BPC, pela portaria conjunta 2, eu não sei se alguém já teve aqui, já se deu o trabalho de ler a portaria conjunta 2, de estudar. Ler não, estudar a portaria conjunta 2, eu já fiz isso. Mais de uma vez. A professora Natália Galene, que estava aqui, não vai me deixar mentir, né? Porque a gente de vez em quando troca figurinha. A portaria conjunta 2, por exemplo, ela não traz um parâmetro para pontuação de domínio. Você consegue ver quais são os pontos que vão ser analisados, você consegue até traçar uma estratégia superficial com relação aos pontos que vão ser analisados, mas ela não traz um parâmetro para você aferir a pontuação. Leve, moderado, grave, completo. Mas qual é o parâmetro para eu poder indicar isso? Como a portaria conjunta 1 da aposentadoria do PCD traz. Se a pessoa não faz atividade, 25 pontos. Se a pessoa faz, mas ela é dependente de terceiros, 50. Se faz de forma adaptada, 75. Tem uns parâmetros. Na portaria conjunta 2 não temos parâmetro, tá? E aí, eles fizeram uma alteração exatamente desse ponto, que é o ponto sem parâmetro. Então, eles fizeram uma alteração
das pontuações dos domínios da portaria conjunta 2, que são de responsabilidade da área de assistência social, não teve impacto na avaliação médica, o impacto foi só na avaliação da assistente social. E aí é muito engraçado porque eles falam o seguinte, ó, o parâmetro vai vir. Ou seja, as perícias estão sendo feitas. Lá eles falam que vai vir o parâmetro de avaliação. Quer ver? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Acho que eu coloquei aqui a redação. Ó. O detalhamento da metodologia de cálculo encontra-se em nota técnica da secretaria que serão objetos de ampla divulgação. Ou seja, vai vir esse detalhamento dessa metodologia. Enquanto isso, o assistente social está lá, o médico está lá fazendo a perícia, sem ele mesmo entender qual é o parâmetro dessa ponderação. Né? Chega a ser absurdo isso. Chega a ser absurdo. Não é que você não consegue entender, Dora, é porque a portaria conjunta 2 ela não traz o parâmetro de avaliação. E aqui eles mudaram esse parâmetro. Mas eles mudaram sem dizer qual é o parâmetro. Entende? Aí eles colocaram aqui lá no item de observação, colocaram lá no item 4, que isso vai vir. Né? Vai ter aí uma portaria de ampla divulgação. Só que a gente precisa da portaria agora. Porque as pessoas estão fazendo perícia hoje. As pessoas estão fazendo perícia. Hoje tem gente lá no INSS fazendo perícia. E cadê o parâmetro? Não tem. Mas enfim. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver. Teve um detalhamento aqui na portaria, mas que é uma coisa que sempre pôde, né? Mas esse aqui é um exemplo legal para eu trazer aqui para vocês, que é o parágrafo 2º do artigo 15, que ele trata da situação onde a gente teve a concessão do BPC. Gente, a Patrícia que trabalha aqui comigo, aqui em casa, trouxe um bolinho para mim. E eu tô cheia de fome, eu vou comer o meu bolo, né? Ela trouxe com a colher da Duda. Olha, Patrícia, tu me deu a colher da Duda, Patrícia. Veja o seguinte, vou comer até sem colher. Veja o seguinte, sabe aquela situação onde a pessoa, ela... Gente, muito bom. Bolinho de laranja, tava um cheiro aqui que eu não tava resistindo. Ela abriu, deixou aqui, eu fiquei nervosa pra comer. Sabe a situação em que a gente consegue a concessão de um BPC e a pessoa falece antes de sacar? Ou que a gente dá entrada no requerimento e antes do INSS decidir, a pessoa falece? Só que o direito da pessoa tá lá todo comprovado. Tá tudo lá. E aí? A portaria ela trouxe uma previsão específica para essa situação, dizendo o seguinte, ó. Caso o requerente que comprovadamente atendeu a todos os requisitos do benefício venha a óbito, antes da concessão ou do pagamento, os valores poderão ser pagos aos herdeiros. Então, os herdeiros legais vão poder sacar esses valores. É claro, você vai precisar de um alvará judicial para fazer esse levantamento, né? A Josilene fez bolo de laranja quarta passada, minha filha que tem bolo todo dia. Patrícia não me deixa ficar sem meu bolinho. Aí faz esse bolo, dura uns 2, 3 dias, e ela faz outro. Sempre que você chegar na minha cozinha, vai ter um bolinho lá, um potinho lá com bolinho. Vamos lá, deixa eu ver se teve aqui algum outro ponto. Já tinha na portaria conjunta 18, artigo 8º, tratando da situação do segurado facultativo, né? Que o segurado que recebe BPC, ele pode contribuir como facultativo, que não tem problema nenhum com relação a isso. Ele trouxe no artigo 19 uma obrigação, que é o seguinte. Qual é o prazo para atualizar o CAD único? De quanto em quanto tempo o CAD único tem que ser atualizado? Cada 2 anos, não é isso? Então, a cada 2 anos o CAD único tem que ser atualizado. É claro que se a família ela teve uma mudança da sua composição familiar antes desses 2 anos, você precisa atualizar isso antes dos 2 anos, né? Isso sempre foi evidente. Mas agora passou a estar expresso. Está lá no artigo 19. A indicação de que o beneficiário requerente, né, o beneficiário do BPC, ele tem a obrigação de fazer a atualização do CAD único a cada 2 anos. Exceto se tiver uma alteração ali da composição do seu grupo familiar. Havendo alteração, ele vai fazer essa atualização do CAD único antes desse prazo, tá? Eu não sei se vocês costumam atuar no CRPS, mas no CRPS,
tem o enunciado 17 e o enunciado 10, né? O enunciado 17 fala que se você não comprovar a má-fé da pessoa e ela tiver recebido o BPC de forma irregular, ela não precisa devolver os valores, tá? Então, se não comprovar a má-fé, não devolve. Um dos parâmetros, né, que eu, por exemplo, analisava lá no CRPS para entender se havia má-fé ou não no caso concreto, era se a pessoa atualizou o CAD único e mentiu. Se mentiu é fraude, comprovação de má-fé, tem que devolver os valores. Esse era o meu parâmetro, tá? Só que tinham casos que a pessoa não ia atualizar o CAD único. E aí eu não podia dizer que ela tinha má-fé, porque eu tenho que ter um parâmetro para analisar o processo, né? Então eu não podia dizer que ela tinha má-fé se ela não foi lá e negou, ela simplesmente se omitiu. Isso pode trazer um problema para essas situações. Porque a partir do momento que o INSS coloca de forma expressa que a pessoa é obrigada a fazer essa atualização se tiver alguma mudança da composição do grupo familiar, pode ser que no CRPS alguns colegas passem a entender que se essa pessoa não atualizou o CAD único, tá? Não atualizou o CAD único, que não seria hipótese de aplicação do enunciado 17, ou seja, a pessoa teria que devolver os valores, ok? O que vocês estão falando aqui de R$600 que eu não entendi? Quando a esposa recebe BPC e o esposo pode contribuir como facultativo, claro que pode, Kátia. Até a própria pessoa que recebe o BPC pode contribuir como facultativo. Problema nenhum, tá? Facultativo 11%, baixa renda pode? Só pode facultativo 11%. Quem que perguntou? Costa, só pode 11%, tá? Não pode recolher como facultativo 5%. Nada a ver com BPC. Tudo a ver com o facultativo baixa renda. Porque o facultativo baixa renda, ele só pode recolher se ele preencher os requisitos. Quais são os requisitos? Primeiro deles é não ter renda. Esse é o primeiro requisito do facultativo baixa renda. Não ter renda, tá? Quando a gente fala que a pessoa recebe BPC, a pessoa tem renda. Se a pessoa tem renda, tá? Se a pessoa... Vanessa, artigo 21. Vou abrir aqui para olhar qual é o 21, Vanessa. Vou ler aqui junto e a gente discute ele. Se a pessoa tem renda, que é a renda do BPC, ela não pode recolher como facultativo baixa renda. Por isso que não pode recolher 5%. Tem que ser 11%. Não é por conta de regra do BPC. Isso é por conta de regra do facultativo baixa renda, né? Aí é uma discussão de custeio e não de BPC em si, tá? Quem que perguntou aqui? Artigo 21. Vamos ver que artigo é esse. A Vanessa perguntou. O artigo 21, professora, pode explicar? Deixa eu abrir o artigo 21 aqui da portaria. Calma aí. Vamos ler junto. Quem sabe faz ao vivo, Vanessa. Vamos embora. Calma aí. Artigo 21, vamos ler. O valor do BPC não está sujeito a desconto de débito originário de benefício previdenciário. Salvo engano, tem enunciado do CRPS também falando a mesma coisa. O que acontece, Vanessa? Vamos imaginar que você tem uma situação em que a pessoa vinha recebendo uma pensão ou uma aposentadoria indevida. Exemplo, tempo especial, gente, tem um monte de fraude com tempo especial, né? A pessoa nunca exerceu tempo especial, surgiu um PPP de uma empresa que a pessoa nem trabalhou no processo e ela se aposentou. Tá lá ela aposentada por tempo de contribuição e aí o INSS abre um MOB, um processo de apuração de irregularidade. Nesse processo de apuração de irregularidade, o INSS verifica que teve uma fraude naquela concessão. Houve uma concessão fraudulenta. O que o INSS faz? Vai cessar essa aposentadoria aí que ele vinha recebendo, tá? Cessou a aposentadoria e a pessoa vai ficar sem receber nada, né? Constatou-se a fraude, ficou lá. Só que a pessoa recebeu essa aposentadoria indevidamente. O que o INSS faz? Quer cobrar. Tá lá, R$100 mil de dívida que ele recebeu do INSS de forma indevida. Aí essa pessoa não consegue mais contribuir, não consegue se aposentar, fez a idade e foi pedir um BPC. Concedeu o BPC.
O INSS, ele pode pegar, descontar do valor do BPC, 30%, que geralmente é a consignação, para abater essa dívida que ele ficou devendo do benefício previdenciário? Não pode, tá? Não pode. Se de fato ele recebeu algum benefício de forma irregular e tem essa dívida com o INSS, comprovou que ele fraudou mesmo, entendeu? Foi fraude mesmo, recebeu de forma irregular mesmo, ele foi lá, ele que fraudou o PPP e colocou no processo, não importa. Concedeu o BPC, o INSS não pode consignar os 30% no BPC para pagar essa dívida previdenciária. Se, ao invés de conceder o BPC, ele tivesse concedido uma aposentadoria por idade, o INSS podia fazer isso. Pegava a aposentadoria por idade, conseguia na 30% até pagar a dívida. Eu vou te contar uma coisa, Vanessa, que eu confesso, né? Eu já peguei uma situação de uma fraude. O segurado jurava que ele não tinha ciência da fraude, né? Sempre a culpa do advogado. Foi no advogado, o advogado foi lá, concedeu a aposentadoria pro cara, o cara pagou rios de dinheiro, não achou estranho pagar rios de dinheiro para advogado, tudo bem. Concedeu a aposentadoria, ele jura que não era culpa dele. Uma aposentadoria por tempo. Ele já estava recebendo há quase 10 anos. Né? Tudo bem que fraude, mesmo, né, aí a gente cai no artigo 103A, mesmo depois de 10 anos o INSS poderia ter revisto. Mas tinha 9 anos que ele estava recebendo benefício, 9 anos e pouquinho. O INSS descobriu a fraude, cessou a aposentadoria dele. Quando cessou a aposentadoria dele, ele já tinha 65. E com o tempo dele, que não era fraudulento, eu conseguia conceder para ele uma aposentadoria por idade. Você acha que eu concedi a aposentadoria por idade? De jeito nenhum. Por quê? Se eu concedesse a aposentadoria por idade, tudo bem, ele ia ter o 13º, mas o INSS ia descontar 30% do valor. Vamos imaginar que o salário fosse R$1.000, o salário mínimo na época. Dos R$1.000 que ele recebia de aposentadoria por idade, o INSS ia consignar 30%, ele ia receber R$700 de aposentadoria para pagar a dívida. Tudo bem que eu poderia judicializar para poder discutir essa cobrança, sim, mas tinha fraude realmente naquele processo, entendeu? E é uma fraude que até para mim era difícil entender que ele não tinha ciência. O que eu fiz? Concedi um BPC para ele. Que era uma pessoa que morava sozinho, só era ele, não tinha família, então ele estava dentro dos requisitos do BPC. Tinha idade já para conceder o BPC. Por que eu concedi o BPC? Agora está expresso no artigo 21, mas esse já era o entendimento que era adotado, entendeu, Vanessa? No benefício de BPC não pode ter a consignação. Então, os R$1.000 do exemplo, né? Se fosse salário mínimo, ele vai receber os R$1.000 limpos sem ter um desconto, tá? Alguém tinha feito uma pergunta aqui? Cadê? Devia ter favoritado. Uma pergunta interessantíssima. Sobre alguma coisa de trabalho, de renda. Acho que essa foi a história dos 600 dias. Ah, professora. O idoso é Jesuane que perguntou. Jesuane Gonçalves. Professora, o idoso recebe R$600. 00 Bolsa Família. Não, deve ser R$600 de Bolsa Família. Será computado como renda? Eu achei que era outra pergunta. Como fazer para não ser negado por esse motivo, sendo que ele mora sozinho? Vai ser computado como renda, Josiane. Se você está pedindo hoje o benefício para ele e ele recebe esse Bolsa Família, o Bolsa Família vai ser computado como renda. O Bolsa Família não era computado como renda até, salvo engano, junho ou julho, tá? Não era computado no cálculo da renda per capita. Hoje em dia, ele é computado no cálculo da renda per capita, infelizmente, gente. É termo legal, assim, não tem o que fazer. Tá na lei. Vai computar. Entendeu? Infelizmente. E essa discussão, acho que é uma discussão complexa até para judicializar, porque até na cabeça do juiz ele vai pensar, não, mas calma aí, ele já tá recebendo um benefício assistencial, para que 2, né? A gente sabe que o juiz não entende da vida das pessoas, né? O que acontece de verdade, né? Eles recebem lá milhares e acham que a pessoa tem que se virar lá com um salário mínimo, né? Deixa eu pegar aqui o ponto que eu achei que era a pergunta. Ó, eu achei que essa pergunta era o seguinte, lá dos R$600. Eu achei que ela estava perguntando o seguinte: eu tenho um idoso que trabalha e tem uma renda de R$600. Esse idoso que trabalha
Ele pode receber o BPC? Me diga aí vocês. Pegar o parâmetro dos 600 aqui dele. A pessoa trabalha 600 diários, tá? É ele e a esposa. Ele trabalha de carteira assinada, tá? Ele e a esposa. Renda, 600 reais. E ele tá pedindo o BPC pra ele, que a esposa é novinha. Ele tem 65 anos, a esposa tem 30. Ele pode pedir o BPC? Ninguém vai responder, gente. Todo mundo com vergonha de responder? Pra gente finalizar aqui nossa live. Lembrando, quem for do Rio, no dia 7 de novembro, vai ter um curso presencial comigo, com o professor Michel, com o professor Cláudio, sobre BPC. Esse curso já estava marcado antes da atualização, né? Já estava marcado das novidades aí do BPC. E o curso já vai estar lá 100% atualizado. Então, quem for do Rio, esperamos vocês lá no nosso curso presencial. E não se esqueçam, início agora de novembro, tem o lançamento do Prática Prévia, acompanha aí o lançamento. Enquanto vocês estavam falando, eu fui pintando aqui quem tava pedindo o vitalício. Vou mandar tudo pro Thiago quando terminar, ó. Falar, ó, a galera quer o vitalício. Pode, né? Pode receber. E tá expresso agora na portaria conjunta 3, olha. Na portaria conjunta de número 34, artigo de número 12, inciso 5, fala: a existência de vínculo de trabalho ativo no caso de beneficiário BPC idoso, desde que comprovado o critério de renda, não constitui impedimento para concessão ou para a manutenção de BPC. Muita gente não sabe disso, né? Muita gente não sabe. Quando a gente está tratando do BPC idoso, isso não é motivo para a recusa do benefício, ok? O curso no Rio vai ser no centro. Vai ser ali no centro do Rio. Não sei se é no BQ, que é na Rio Branco, ou se vai ser ali na São José, que é em frente ao Menezes Cortes. Aí o endereço tá lá, tá aqui no Instagram, né? Tem um link ali no Instagram. Mas eu não tenho certeza, vai ser em um dos dois, né? Que geralmente a Masterjus faz curso em um ou em outro, né? Apesar desse não ser da Masterjus. Quando você perguntou, cortou pra mim o áudio. Quando eu perguntei, o que, amor? Pode receber? Pode, João. Falei aqui a previsão. Artigo de número 12, inciso 5. Tá expresso agora na portaria conjunta 34. Quem não tem ainda a portaria conjunta, depois vai aqui no meu Instagram. Tem uma automatização que eu coloquei. É só você comentar que você vai receber no direct, tá? Galera, então é isso. Vamos marcar Vou pedir pra Luana pra ver se ela marca o próximo papo prévio. Vou ver se ela marca de BPC. Que eu vi que vocês ficaram aí com várias dúvidas, né? Um monte de interesse aí no BPC. Ok? Beijos, galera. Até nossos próximos encontros aí. Beijos. Esse bolo tá uma delícia, Edna. Tá uma delícia. Tá uma delícia. Parece que se arrasa. Beijos, beijos, beijos.